Salve, salve, trilheiros! Estamos aqui reunidos para análise do informativo de número 761 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Agora, iremos tratar de direito processual civil, um tema muito importante, atinente a intimações e nulidades, em especial no que diz respeito a recursos. Vamos ao destaque? A ausência de intimação da decisão que implicou o provimento parcial do recurso interposto pela parte contrária é sempre prejudicial ao recorrido. Veja bem, pessoal, se o recurso foi parcialmente provido, quem pode o mais, pode o menos. Portanto, se o recurso for provido, a consequência é a mesma. Tudo bem? A ausência de intimação da decisão que implicou o provimento do recurso, e aqui eu vou dizer parcial, total, o provimento do recurso interposto pela parte contrária é sempre prejudicial ao recorrido, sendo cabível o manejo de ação rescisória. Arthur, qual que é o prazo da ação rescisória? 2 anos, hein, pessoal, do trânsito em julgado da ação que originou o manejo de ação rescisória. Combinado? Então, é cabível o manejo da ação rescisória, que é uma das ações mais, eu diria, tensas do ponto de vista processual, porque tecnicamente eu desfaço coisa julgada, eu desfaço um ato jurídico que não é perfeito, mas que tem aparência de ser perfeito, de ser legítimo. Por isso que é uma das ações mais tensas, por isso que ela tem um prazo super curto para ser manejada sob pena de decadência do direito. E que aqui nós temos uma questão de não relativização. Não é que talvez gere prejuízo, não é possível que gere prejuízo, gera prejuízo, e aqui a gente tem uma presunção de prejuízo absoluta, justamente por conta disso que temos esse repetitivo. Vamos ao histórico? Cinge-se a controvérsia a analisar a rescisão da decisão impugnada ali por ausência de intimação válida do advogado na ação originária. Então houve um probleminha na intimação desse advogado na ação originária. Em caso versando sobre a possibilidade do manejo da ação rescisória no caso de reconhecimento de nulidade absoluta pela falta de intimação do procurador do recorrente acerca dos atos processuais praticados. O Superior Tribunal de Justiça concluiu que a exclusividade da querela nullitatis para a declaração da nulidade que aconteceu ali, proferida sem a regular citação das partes, representa uma solução extremamente marcada pelo formalismo processual. A desconstituição do acórdão recidendo pode ocorrer tanto nos autos da ação rescisória, ajuizada ali com fundamento no 485, inciso 5º do CPC de 73, quanto nos autos da ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual. Portanto, veja, a ação rescisória aqui é o nosso marco de análise, mas os próprios ministros entenderam que é possível sim uma tentativa de manejar remédios processuais para tentar sanar esse vício, que é um vício cabal, é falta de intimação. Isso você prova preto no branco, é uma questão objetiva, beleza? Assim, é admissível a presente ação rescisória para declarar a nulidade da intimação do autor após o julgamento unipessoal do recurso especial interposto pelo réu. Na hipótese, após o julgamento unipessoal do julgado que deu origem a esse acórdão, a Secretaria da Corte, em virtude de equívoco na autuação, efetuou a publicação em nome do advogado que não tinha e nunca teve representação nos autos e que ali não era possível que ele soubesse daquela intimação. É como se você estivesse litigando e, de repente, ao invés de você ser você enquanto advogado, por exemplo, do autor, ao invés de você ser intimado, o seu colega que formou com você foi intimado no seu lugar. Uma pessoa que não tinha relação com o feito. Veja, é uma hipótese cabal de nulidade. O parágrafo 2º do artigo 272 do CPC de 2015 dispõe que, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número da inscrição na OAB, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. Desse modo, a publicação da decisão unipessoal por esse entendimento do STJ em nome do advogado que nunca representou o autor nos autos da ação originária implicou violação ali manifesta do disposto no parágrafo 2º do artigo 272 do CPC de 2015. Como decidido pela Corte, em mais de uma oportunidade, a ausência de intimação da parte em virtude de equívoco na autuação autoriza a rescisão do julgado.
A ausência de intimação do recorrido por erro na autuação do recurso especial para apresentação de contrarrazões e demais atos da parte constitui violação literal do disposto no artigo 1º do artigo 236 do Código de Processo Civil de 73, que a gente traz aqui o fundamento também para o nosso código atual. Perfeito? Em suma, a ausência de intimação da decisão ali, que implicou o provimento parcial do recurso interposto pela parte contrária, é sempre prejudicial ao recorrido. E por parcial provimento, você também tem a conclusão de que o provimento integral também gera essa nulidade absoluta. Nessa direção, a Corte já observou que o defeito ou a ausência de intimação, requisito de validade do processo, impedem a constituição da relação processual e constituem ali temas passíveis de exame a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação das partes. Trata-se ali de vícios transrescisórios, é quase uma matéria de ordem pública, de tão visível aos olhos. Salta aos olhos a nulidade. Impõe-se concluir pela procedência do primeiro pedido rescisório para reconhecer que a publicação da decisão rescindenda, em nome do advogado que nunca representou o autor nos autos da ação originária, violou literalmente o disposto no artigo 272, parágrafo 2º do CPC de 2015. Portanto, temos aqui uma pá de cal sobre qualquer tentativa de relativizar uma eventual ausência de citação ou citação errônea em se tratando de matéria recursal. Minha conclusão: é perfeitamente correta e coerente essa interpretação quando nós estamos fazendo uma análise teleológica, sistemática do Código de Processo Civil, cumulada, conjugada com a Constituição Federal. Temos aqui uma afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa. Para além disso, temos também um cerceamento de defesa claro, nítido e preto no branco. Não tem como, de forma objetiva, nós impedirmos a rescisão desse julgado por conta de uma violação clara, óbvia, ululante nos termos processuais do Código de Processo Civil. A gente volta já já aqui no Trilhante.